Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan, estou aqui com a Carol Simão e com o Thiago Moreira pra gente terminar o grandíssimo livro de Joel. Tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E o pior é que a gente veio de um livro também igualmente longo, né? Que foi Filipenses. Mas tá valendo. Olá pessoal, tudo bem? Realmente, um livro curtinho, livro de Joel. Livro de Filipenses, um capítulo a mais, mas parece que tem muito mais conteúdo, né? Pois o de Joel parece que é bem mais direto aqui nas divisões, mas foi bom, né? Porque é um livro mais desconhecido do público. E, nossa, eu acho também, né? A gente lê menos, eu acho. Ouve menos na igreja, estuda menos. Então, foi muito bom essa pequena jornada aí no Profeta Joel. Não, mas eu brinquei falando grandíssimo, mas ele pode ser curto, mas ele é muito grandioso, né? O tema dele, o tamanho, a conclusão dele, a gente vai falar bastante sobre isso hoje. É um livro muito legal e eu me dei muito bem porque eu dou aula na escola bíblica na minha igreja e olha só o tema do semestre, os profetas menores. Olha aí! A gente já tem o Oséias e agora tá tendo o Joel e eu vou dar algumas dessas aulas aí repetida para os meus alunos. Maravilha! Agradeço os estudos da Carol e do Thiago aí que reduziram algumas horas de estudo para mim. Que bom, estamos aqui para servir. É isso, né? Falando em livros pequenos, a gente tem alguns recadinhos. A gente ficou na dúvida se Joel faria ou não um epílogo e decidimos criar algumas regras pro LBC que só foram criadas agora porque foi agora que esses cenários se apresentaram diante de nós. Então, nós temos na Bíblia livros muito grandes, livros muito pequenos, livros com um capítulo só e decidimos seguir a seguinte regra. Quando um livro tiver de 4 ou mais capítulos, como foi o caso de Filipenses, aí, né, olhando para a menor quantidade de capítulos, a gente vai ter sim um prefácio apresentando o livro e um epílogo fazendo aquele fechamento do livro. Quando ele tiver até 3 capítulos, que é o caso de Joel, a gente não vai ter o epílogo, porque vai ficar meio redundante a coisa. Então a gente já teve o prefácio dele, mas a gente termina o capítulo 3 e na semana que vem a gente vai ter aquele hiato com capítulos em Salmos e tal. E aí a gente segue com um novo livro. Conta aqui já, Carol, será? Ah, acho que já dá pra contar, né? Porque não vai ter epílogo. É verdade. Nós vamos para 1 Coríntios, então, mais uma carta de Paulo aí. Vamos voltar ao Novo Testamento com o trio aqui Parada Dura seguindo, se Deus nos permitir, né? E nele sim teremos, como é um livro maior, prefácio, epílogo e tudo conforme a banda toca. E quando a gente tiver livros de 1 ou 2 capítulos, a gente não vai ter nenhum dos dois, tá? Nem o prefácio, nem o epílogo, a gente só vai ter o livro simples e puro. Acho que é uma regra interessante, a Carol ficou toda empolgada porque com isso a gente vai ganhar muito tempo no projeto como um todo, né? Talvez uns 3 ou 4 semanas. É, pois é. A gente não fez a conta, né? Mas é isso. É. O episódio de hoje a gente vai dividir em 2 blocos. Como na semana passada a Carol leu 2 vezes, a gente vai poupar a voz dela hoje. Ela pediu aí, levantou a mão, que ela tá com preguicinha de ler. Obrigada. E o Thiago vai fazer então a leitura da primeira parte até o verso 16 e eu vou do 17 até o final. Mas antes da gente entrar no bloco 1 em si, vamos ouvir um recadinho de um dos nossos ouvintes. Olá, eu sou a Camila Morim de Belo Horizonte e acompanho o LBC desde o início. E posso dizer que eu sou abençoada em cada episódio. Queria agradecer ao Tan e a Carol pelo zelo, pelo cuidado com a Palavra de Deus, com o estudo da Palavra de Deus. E também agradecer àqueles que são convidados, que sempre enriquecem o programa com novas informações, com conhecimentos sobre a Palavra de Deus. Agradeço demais a editora Mundo Cristão pelo empréstimo da NVT e a Maria Lídia pelo empréstimo da belíssima trilha sonora. E se você quiser ter o seu áudio aqui aparecendo no LBC também, faça isso, por favor. A gente tem nosso espaço lá no Telegram, onde você pode mandar áudios. A gente tem o nosso espaço no Discord. Se você quiser fazer parte também é de graça, é bit.ly/leitura coletiva. Eu acho que o Instagram aceita receber áudios também. Você pode mandar lá pra gente no @clubeictus.
Clube com E, tá? Tem tudo aí na descrição do programa, os links todos. Mas grava um áudio aí bacaninha se apresentando, dando os créditos pra Mundo Cristão, pra Maria Lídia pela trilha sonora e contando um pouquinho do que o LBC fez na sua vida ou tem feito. A gente adora receber esse tipo de feedback e eu, pessoalmente, que faço as edições, fico sempre muito empolgado em editar. Não só empolgado, eu tenho que confessar que eu fico muito emocionado em editar a voz de vocês contando um pouquinho do que é a experiência do lado de lá, né? Não do lado de cá. Lembrando que a gente faz também as transmissões das gravações do LBC dentro do Discord. Então, se você entrar no Discord, não precisa pagar por isso. Você tem como brinde aí poder ver a nossa cara, se é que isso é um bom brinde, né? Mas pelo menos ver como é que esse negócio funciona aqui no bruto. Fica o convite, então, é só entrar e por lá a gente faz as gravações e transmite para que vocês possam até comentar por texto aí enquanto estão ouvindo o programa. Acho que agora sim estamos prontos para o primeiro bloco, então Tiago Moreira, por favor, faça a leitura dos versos 1 até o verso 16 do capítulo 3 de Joel. Legal, vamos lá. Então Joel capítulo 3, a partir do verso 1. No tempo em que essas coisas acontecerem, quando eu restaurar Judá e Jerusalém, reunirei todas as nações no vale de Josafá. Ali eu a julgarei por terem maltratado Israel, minha propriedade, por terem espalhado meu povo entre as nações e repartido minha terra. Fizeram um sorteio para decidir quem de meu povo seria seu escravo. Deram meninos em troca de prostitutas e venderam meninas por vinho para se embriagar. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e cidades da Filístia? Estão tentando se vingar de mim? Se essa é a sua intenção, tomem cuidado. Eu as atacarei sem demora e lhes darei o que merecem por suas ações. Roubaram minha prata, meu ouro e meus tesouros preciosos e os levaram para seus templos. Venderam aos gregos os habitantes de Judá e Jerusalém, para que os levassem para longe de sua terra natal. Mas eu os trarei de volta de todos os lugares para onde os venderam, e darei a vocês o que merecem. Venderei seus filhos e filhas aos habitantes de Judá, e eles os venderão ao povo da Arábia, uma nação distante. Eu, o Senhor, falei. Anunciem às nações de toda parte. Preparem-se para a guerra. Convoquem seus melhores guerreiros, que todos os seus soldados avancem para a batalha. Forjem seus arados para fazer espadas e transformem suas podadeiras em lanças. Treinem até os mais fracos para serem guerreiros. Venham depressa, nações de toda parte. Reúnam-se no vale. E agora, ó Senhor, convoca teus guerreiros. Que as nações se mobilizem para a guerra e marchem para o vale de Josafá. Ali eu, o Senhor, me sentarei para julgar todas elas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham e pisem as uvas, pois o tanque de prensar está cheio. Os tonéis transbordam com a perversidade das nações. Multidões e multidões esperam no vale da decisão, onde o dia do Senhor chegará em breve. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas deixarão de brilhar. A voz do Senhor rugirá desde Sião, e trovejará desde Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio para seu povo, uma fortaleza para o povo de Israel. O julgamento tá chegando, né? É, então. Nossa. É um negócio, é um chamado à guerra, né? E é interessante ver aqui que a situação de Israel no mundo, Israel mesmo, ela vai mudar ainda drasticamente. Eu enxergo isso aqui muito como algo escatológico. A gente tem falado tantas vezes essa palavra, né? Escatológico. E para quem é da medicina, talvez tenha um significado meio feio. Mas quando a gente tá falando de teologia aqui, são as últimas coisas, né? Uhum. Eu entendo isso daqui. A gente já falou isso nos outros episódios, né? Aquela questão da profecia que às vezes nem o profeta entendia direito se era um negócio perto dele, se era um negócio lá na frente. Mas eu entendo aqui que ele tá falando de Israel e a coisa vai mudar em algum momento. A gente vai ter muitos textos escatológicos na Bíblia, Apocalipse, algumas outras cartas e tudo mais.
tratando de textos muito similares, assim, linguagens e cenários muito próximos ao que Joel vai apresentando pra gente aqui. Mas o fato é que Deus vai trazer justiça para as nações de um jeito que aparentemente nunca aconteceu pelo jeito com que eles trataram ao longo da história aí Israel. E vamos combinar que Israel tem sido maltratado aí bastante tempo já, né? Inclusive nos nossos dias. Fato. Esse parece ser um padrão, né? E importante da gente notar nas escrituras como um todo, né? Quando o povo de Deus ele é perseguido, oprimido, maltratado, Deus ele está atento a isso, né? Talvez a primeira grande menção disso nas escrituras seja lá em Caim e Abel, né? Quando fala que o sangue do irmão, né, está clamando, porque Caim tinha matado seu irmão Abel. E depois, como povo de Israel em si, nós vemos a questão do êxodo, né? O povo sendo maltratado no Egito e Deus vindo para libertar o povo. Então isso é um tema que volta, né? Sempre nas escrituras. E é uma característica dos profetas mesmo, de ver que, ao mesmo tempo que a nação ela tem que se arrepender dos seus pecados, isso não exime os seus inimigos de agirem como querem contra Israel, porque eles também serão julgados. Sim. Não só o povo de Israel será julgado, mas os inimigos de Israel também serão julgados pelo Senhor. É interessante ver esse julgamento, e não só aqui, várias vezes na Bíblia também, né? Esse eco aparecendo em vários lugares. Essa justiça de Deus, ela lembra muito a famosa lei de Talião, né? O olho por olho, dente por dente. E ele vai falar no meio do capítulo aí que a gente leu: não, vocês fizeram isso, né? Vocês venderam o meu povo como um escravo e tal. Agora eu vou vender os seus filhos, sabe? É uma retribuição na mesma moeda, sabe? E no verso 1 aparece um negócio que, olha, já aconteceu uma vez na história, mais ou menos, pelo menos, mas é uma profecia que vai acontecer de novo, que é esse retorno dos judeus a Israel, é essa restauração que aparece, né, para usar a palavra usada aqui no verso 1, restauração de Judá e de Jerusalém. E a NVT, ela traduz aqui, no tempo em que essas coisas acontecerem. Eu gosto muito da revista atualizada e gosto porque ela fala, eis que naqueles dias e naqueles tempos, assim, dá um ar de mais, sabe, mais pompa, talvez, para jogar a nossa mente lá pro futuro, né? Essa profecia do retorno à terra de Israel. É algo que a gente viu acontecendo na questão, né, de Esdras, Neemias, né? Quando o povo tinha sido levado para cativeiro e retornou. Tem o Estado moderno de Israel, né? Onde muitos judeus voltaram, né, para Jerusalém, né? E parece que no fim dos tempos, né, isso novamente acontecerá no sentido de Israel reunido ali e Deus voltando para salvar o seu povo, né? Paulo vai falar aos romanos que lá no final todo Israel será salvo, né? Naquela batalha final, naquele momento final ali onde o Senhor Jesus Cristo vai voltar à terra e novamente trabalhar com o povo de Israel e salvar o povo de Israel ali, né? É bom ver que Deus vai ser juiz, né? Na verdade, ele é juiz, mas ele vai ser juiz naquele momento, né? Efetivo, né? Exatamente. Só um detalhe, antes da gente continuar no texto aqui, nós mencionamos brevemente no episódio passado que os versículos finais do capítulo 2, na verdade, na Bíblia hebraica é o capítulo 3. Sim. Ah, é verdade. E eu descobri, estudando para esse capítulo, que este capítulo 3 que a gente tem é o capítulo 4. Será que a gente tem que fazer um epílogo, então? Porque na Bíblia hebraica, o capítulo 3 são só aqueles 5 versículos que pra gente que é Joel 2, 28 a 32. Aquilo é o capítulo 3 na Bíblia hebraica. Poxa. E esse capítulo que a gente tá lendo lá é o capítulo 4. Eu acho isso legal pra gente não se apegar ao legalismo dos números na Bíblia, né? Cara, não importa, importa é o texto, né? Enfim, se tá no capítulo 2, tá no capítulo 3, no 4. Até porque toda essa divisão, ela é posterior, né? Exato. Ela não, Sim, quando Joel sim. escreveu, né? Quando Joel escreveu, ele não escreveu dividindo em capítulos e versículos, né? Isso é uma divisão posterior pra facilitar a leitura, né? Na sinagoga e posteriormente na igreja, né? Mas o legal de você saber esse tipo de curiosidade é que numa brincadeira,
na igreja lá, mocidade, né? Sempre tem umas competições. Você pode usar o argumento de que Joel tem 4 capítulos em vez de 3. Carol, você chamou de mocidade, faz alguns anos que eu não uso essa palavra no contexto. Juventude, não sei, gente. É que eu também já não faço parte há algum tempo. Outro dia eu visitei uma igreja que chamava de Geração Z. Aí eles já abandonaram, falou, não, Geração Z já avisou outra coisa. Já. Não dá pra ter um nome, né? Não. Eu lembrei de uma conversa que eu tive com meu pai, lendo esse capítulo. Já tem mais de 10 anos essa conversa. E a gente tava se admirando junto com o fato do povo judeu ainda existir nos dias de hoje. E eu queria compartilhar isso com vocês. Porque se a gente for olhar a história, estudo da história mesmo, história com H maiúsculo aí que a gente estuda na escola, quantas e quantas nações e povos não só surgiram, mas elas dominaram o mundo. O Império Romano, o Império Grego, o Império... Enfim, tantas e tantas aí, babilônico que a gente tem. Sobrou o que nos dias de hoje, sabe? A gente olha nos dias atuais, a gente tem as grandes potências do mundo. Pra olhar um pouquinho aí em épocas que a gente ainda viveu, o que era a União Soviética, sabe? Assim, o poderio do mundo, assim... No entanto, os judeus sempre foram, além de sempre existir, né? Eles sempre foram um povo super caçado o tempo todo na história. Eles foram praticamente dizimados já quantas vezes? Perderam a terra por décadas, assim. Mas estão lá. É verdade. E aí eu tava nessa conversa com meu pai e falei, cara, se não tem o dedo de Deus aí na preservação desse povo, dado que povos muito maiores, muito mais poderosos, deixaram coisas só pra arqueologia, os judeus estão aí, sabe? E vão continuar até o final. É muito louco se a gente for pensar isso aí e ficar assim, fabulando sobre isso. Cara, a existência de Israel não deixa de ser uma prova de que é verdade tudo isso aí que aparece na Bíblia, sabe? E o mais interessante, Tan, é que essa conversa que você teve com seu pai, pelo que você falou, faz uns 10 anos. Pois é. E de 10 anos pra cá, ó, aconteceu já muita coisa lá em Israel, né? Eu queria trazer algumas coisas que foram aparecendo aqui, e tem muita coisa que a gente vai acabar deixando pra trás, tá? Mas no verso 2 aparece lá, o Vale de Josafá. Primeiro que esse nome e tudo que é material que eu li fala sobre isso, né? O nome significa o Senhor julga. Alguns até falam, a localização é desconhecida, que isso, que aquilo. Esse vale aparentemente vai aparecer ainda na história futura aí, nas profecias que ainda não aconteceram, da Grande Guerra. Aí o Vale da Decisão, que aparece também no verso 14, que o Thiago já leu, é o mesmo lugar. Mas eu fui atrás de Josafá. Josafá não é um nome desconhecido na Bíblia, né? De fato, Josafá foi um rei de Judá, o Reino do Sul. Tem uma narração de uma história lá em 2 Crônicas. Eu de verdade não sei quanto que tem de link entre aquela história e essa. Mas eu acho que não é à toa que tá aqui esse Vale de Josafá. Porque a gente vê aqui Deus chamando os exércitos das nações inimigas e fala, olha, eu vou proteger o meu povo. Venham. Vem do jeito que você quiser, com todas as suas forças. Construam as armas que vocês quiserem. Eu vou esmagar vocês de um jeito e num nível similar ao espremer de uva, sabe? Isso aqui pra mim remete muito a sangue escorrendo num campo de batalha, sabe? Enfim, a gente tá numa distância muito grande, porque pelo menos eu não vivo em contexto de esmagar uvas, mas pra eles era algo muito vivo, muito visceral, assim, muito claro o que tava querendo dizer aí. E eu queria ler com vocês bem rapidinho o que eu achei lá em 2 Crônicas, capítulo 20, tá? É um texto um pouquinho longo, mas eu acho que vai trazer um brilho interessante para que a gente tem aqui. Olha lá, 2 Crônicas 20, de 1 a 30, eu vou ler rapidinho. Depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra a Josafá. Josafá que era o rei. Mensageiros informaram a Josafá, um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em En-Gedi. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo Judá. E habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. É muito legal ver o povo
recorrendo a Deus aqui, sabe? Não Sim. se desesperando ou se ajuntando pra batalha, mas recorrendo a quem é o dono da batalha, no fim das contas, né? Josafá mesmo foi acreditado como um rei bom. Sim. Seguindo. Josafá se pôs em pé diante da comunidade de Judá e de Jerusalém, em frente ao pátio novo do templo do Senhor, e orou: ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus. Tu governas todos os reinos da terra, és forte e poderoso e ninguém pode resistir a Ti. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes dessa terra quando Israel, Teu povo, chegou? Não deste esta terra para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Teu povo se estabeleceu aqui e construiu este templo em honra ao teu nome. Disseram, se enfrentarmos alguma calamidade como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença diante deste templo onde teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia e tu nos ouvirás e nos salvarás. Agora, vê o que fazem os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir. Tu não permitiste que nossos antepassados invadissem essas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribuem. Vieram nos expulsar de nossa terra, que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não os castigarás por isso? Não temos força para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Enquanto todos os homens de Judá estavam diante do Senhor com suas crianças de colo, suas esposas e seus filhos, o Espírito do Senhor veio sobre um homem ali no meio. Seu nome era Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, descendente de Asaf. Ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Escute, rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã marchem contra eles. Vocês os encontrarão vindo pela subida de Ziz, no fim do vale que abre para o deserto de Jeruel. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês, povo de Judá e de Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. Então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão, e todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo, em adoração ao Senhor. Em seguida os levitas dos clãs de Coate e de Coré se levantaram para louvar em alta voz o Senhor, o Deus de Israel. Bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho Josafá parou e disse: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor seu Deus e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército. Ai, que loucura, mano. Cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. No momento em que começaram a cantar e louvar, o Senhor trouxe confusão sobre os exércitos de Amon, Moabe e do Monte Seir, e eles começaram a lutar entre si. Os exércitos de Moabe e Amon se voltaram contra seus aliados do Monte Seir e mataram todos eles. Depois que haviam destruído o exército de Seir, começaram a atacar uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram ao local de onde se avista o deserto, viram apenas cadáveres no chão, até onde se podia enxergar. Não escapou nenhum só dos inimigos. O rei Josafá e seus homens saíram para recolher os despojos. Encontraram grande quantidade de suprimentos, roupas e outros objetos de valor, mais do que eram capazes de carregar. Havia tantos despojos que levaram 3 dias para recolher tudo. No 4º dia reuniram-se no vale de Beracá, que recebeu esse nome depois daquele dia, pois louvaram o Senhor ali. Por isso até hoje é chamado de Vale de Beracá. Então todos os soldados de Judá e Jerusalém voltaram com Josafá à frente, muito alegres, porque o Senhor lhes tinha dado a vitória sobre seus inimigos. Entraram marchando em Jerusalém, ao som de harpas, liras e trombetas, e foram ao templo do Senhor, quando todos os reinos vizinhos souberam que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. O temor de Deus veio sobre eles, e o reino de Josafá teve paz, pois seu Deus lhe deu descanso de todos os lados. É isso. Cara, é um negócio tão surreal isso, mas num nível que, assim, se você pensa que é uma pessoa que faz isso,
Você pensa, tá, era um louco e deu certo. Mas você convencer uma nação a fazer isso e falar, não vamos guerrear, vamos louvar. Vem aqui pra igreja, vamos cantar, fazer um culto de oração, uma vigília, e Deus faz o resto. É um nível de entrega, é um nível de certeza de que é Deus que batalha por nós. E eu gostei tanto desse texto porque tem tanto a ver com o que aparece em Joel 3, de falar, é Deus que tá lutando, é na batalha final, talvez ninguém nem tenha que participar, sabe? Vem Deus, vem os anjos, resolvem tudo e a gente fica só esperando os despojos. Me arrepia ler um texto desse assim, me arrepia. E enriqueceu muito a minha leitura de Joel 3 quando eu parei um tempo para ler aqui em 2 Crônicas. E isso é tão claro no texto, né? Porque quando a gente lê, voltando pro texto de Joel, né? A comparação que você fez aqui, do Senhor à frente, porque toda a leitura que a gente faz aqui, ou pelo menos boa parte, não toda, mas boa parte da leitura que a gente faz aqui é Deus falando em primeira pessoa, né? Exato. Sim. Eu farei isso, eu trarei de volta, eu julgarei, então é o Senhor falando aqui. Às vezes a gente tem que até prestar atenção na leitura para entender, né? Quem é que tá falando? É o profeta? É Deus? Mas aqui o Senhor falando o que ele vai fazer, né? Como ele vai julgar as nações e proteger seu povo, né? Uhum. No 12, né, que as nações é um desafio de Deus, né, é muito louco. Que as nações se mobilizem para a guerra e marchem para o vale de Josafá. Ali eu, o Senhor, me sentarei para julgar todas elas. E aí vem a lua e o sol se escurecendo, as estrelas deixando de brilhar, e termina no 16, né, a voz do Senhor rugirá desde Sião, a voz do Senhor, sabe, não é um exército, não é nada... É só Deus, sabe? Só. Sim, sim. Trovejará desde Jerusalém, os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio para o seu povo, uma fortaleza para o povo de Israel. Graças a Deus. Será que a gente vai ver isso, assim, com nossos olhos humanos, assim? Então, é isso, assim, me traz um questionamento, né? Isso, e eu sei que vocês possivelmente não têm a resposta, mas isso é antes do arrebatamento, depois, não sei. Não, certamente depois do arrebatamento. É claro que aqui vai ter a minha visão escatológica sendo transmitida, tá? Mas na minha visão, claramente depois do arrebatamento, porque o arrebatamento da igreja é o primeiro evento que marca o fim dos tempos. Certo. É o início ali do que a gente chama de escatom, né? Dessa parte escatológica. Uhum. Aparentemente, e aí que eu digo aparentemente porque existe mais de uma guerra nessa parte final, né? Mas aparentemente, que eu tentando fazer associação, essa guerra seria a guerra ao final da tribulação para a entrada no milênio. Armagedon, isso não? Isso. Depois vai ter uma segunda guerra ao final do milênio, que também é possível, que é conhecida como Batalha de Gog e Magog. Uhum. Sim, sim. Tá? Então tem mais de uma batalha, mas essa primeira Batalha do Armagedon é quando o Senhor volta, Israel tá cercado pelos seus inimigos, o Senhor volta e vence os inimigos de Israel, salvando o seu povo. Parece-me próximo ao contexto aqui. Então, eu até anotei aqui, será que o Joel não tá falando aqui do Armagedon? E eu queria trazer o texto também em Apocalipse 16, tá? No Apocalipse 16 é aquela questão, pra quem já leu, né? Quando tem o derramamento das 7 taças, que são a ira de Deus e tudo mais. Ele vai explicando taça por taça e tudo mais. E aí, no verso 16... diz o seguinte, olha só como parece com o que a gente leu aqui em Joel. E os espíritos reuniram todos os governantes e seus exércitos no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Os espíritos aqui são os demônios e tal, que estão se juntando pra batalha e tudo mais, tá? Mas é essa junção de todos os exércitos que o Thiago falou em volta de Israel, trazendo um nome que acho que não tem ser humano aí, não, pelo menos no Brasil, que nunca ouviu falar de Armagedon, né? Tem até filme com esse nome e tal, que não tem nada a ver com o Armagedon da Bíblia, mas enfim, é a grande batalha final. Mas os exércitos aqui em volta e a gente um dia vai chegar lá, se Deus abençoar, e der saúde pra gente ser velhinho e ainda compreender o que tá lendo, né? Quando chegar lá. Mas tem isso lá no Apocalipse, tá? E é assim, o Armagedon. Eu também creio, como o Thiago tá falando, que meio que sem querer o Joel acertou esse alvo aí. Meio sem querer, né? Meio sem querer querendo. Eu acho que ele não tinha noção de que ele tava fazendo isso. Mas Deus que tava comandando a pena dele lá, com certeza tinha
total ciência do que ele estava falando ali. É claro que o profeta, ele não tem todos os detalhes, né? Sim. Inclusive, os profetas do Antigo Testamento, muitas vezes eles não tinham nem compreensão a respeito do período da igreja, né? Isso é algo que é chamado no Novo Testamento de um mistério que foi revelado, né? Então, eles falam, eles, claro que têm consciência do que estão falando, sobre uma batalha final, sobre uma guerra onde o Senhor vai livrar seu povo, mas o plano detalhado, escatologicamente, certamente eles não tinham, né, toda essa compreensão. Sim. É interessante só destacar algumas coisas antes da gente seguir aqui, né? Alguns destaques que o texto apresenta sobre o motivo do julgamento, né? Que Deus faz com essas nações. Então tem várias atitudes que são destacadas, né? Como a escravidão, o levar de meninos, né, e meninas ali sendo trocados por vinho, meninos em troca de prostitutas. Então, várias atitudes que mostram crueldade, várias atitudes que mostram realmente essa opressão dos povos ao redor ali sobre Israel em momentos da sua história, né? A gente não sabe exatamente qual momento específico que Joel está falando aqui, mas de como o povo muitas vezes foi escravizado pelas nações. Os filhos foram levados como escravos, os pais foram mortos na guerra, muitos deles. Então, Deus observando tudo isso, todo esse processo e agindo, né, para proteger, para restaurar, para cuidar do seu povo, né, como eles roubaram a prata, o ouro e levaram para os templos dos deuses, né, dos falsos deuses de suas nações. Então, todas essas ações vão sendo contempladas pelo Senhor e vão ter o julgamento devido no tempo onde o Senhor estabelecer, né? E essa analogia que ele faz, a gente já mencionou um pouquinho, né? Sobre a comparação da batalha com uma colheita de grãos, o amassar de uvas e tudo mais. Ela é bem recorrente na Bíblia nesses momentos de guerra, né? É uma figura de linguagem lá, uma comparação muito comum. E inclusive aparece também em Apocalipse, no capítulo 14, lá no 14 também, né, no verso 14. Em seguida vi uma nuvem branca e sentado na nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem. Tinha uma coroa de ouro na cabeça, uma foice afiada na mão, olha só. Então outro anjo veio do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a foice e comece a ceifar, pois chegou a hora da colheita, a safra da terra está madura. E assim aquele que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra e toda a terra foi ceifada. Enfim, o texto vai seguindo, mas é algo bem comum, que também remete a muita profecia, né? Eu acho muito legal e acho interessante a gente apresentar essas similaridades para vocês, para que vocês vão se acostumando com esses termos conforme forem lendo a Bíblia e perceber coisas como, isso aqui significa uma matança de vingança de Deus. Da mesma forma, a gente já viu algumas vezes o escurecer do sol e da lua e das estrelas, sabe? É algo que costumeiramente é ligado ao que a gente chama aqui de Dia do Senhor. Só mais um destaque. É interessante nos versículos 9 e 10, onde o Senhor convoca os exércitos para a batalha, né? É interessante porque não é... Há uma confiança tão grande, né, de Deus, o Todo-Poderoso, de que ele vai ser vitorioso, que ele não tá querendo pegar os exércitos de surpresa, né? É um desafio, Ele tá convocando para a batalha, exatamente. É um desafio e falando, olha... Faz todo mundo de guerreiro aí, pegue os mais jovens, os mais fracos, quem você tiver pra guerra, porque vocês vão precisar. Pega aí seus arados, façam espadas com eles, ou seja, todo o recurso que vocês tiverem, todas as pessoas que vocês tiverem, tragam pra batalha. E mesmo assim, vocês vão perder essa batalha, né? Deus tá marcando dia e hora pra batalha, né? Pra quem é dos anos 80 e cresceu em escola pública, né? Vai saber o que era o te pego na saída, sabe? Já tá jurado ali fora, vai rolar. É isso. E é engraçado porque essa profecia de Joel, esse trecho, ele é contrário, não é contrário no sentido de contradição, mas ele é uma reversão daquilo que vai acontecer no reino milenar. Das ferramentas, você diz, né? Exato. Porque tem profecias em Isaías e em Miqueias que falam exatamente o contrário do que esse texto diz aqui, no sentido do que vai acontecer. Aqui, Joel fala assim: forjem seus arados para fazer espadas, transforme suas podadeiras em lanças. Lá em Isaías, eu vou ler um trecho de Isaías 2:4, em Miqueias tem a mesma expressão, diz assim: o Senhor será mediador entre os povos,
resolverá os conflitos das nações. Os povos transformarão suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. Ou seja, aqui pegue sua podadeira e transforme em uma lança. Pegue o seu arado e transforme numa espada. Lá é ao contrário. Sim. E é claro que a gente tá falando de 2 momentos diferentes da história. Aqui é um momento de juízo, de guerra, e lá é um momento já de reino e de paz. Mas é interessante notar a mesma expressão usada aqui, só que ao contrário. Aqui é um momento de guerra, então se preparem para a guerra. Lá no futuro, quando Deus estabelecer seu reino, não vai ter mais guerra, então não precisa mais de espada, não vai precisar mais de lança, tudo vai ser transformado em instrumento de cultivo, em instrumento de paz. E como dizer que não é o mesmo autor, né? Que pensou nas palavras para fazer esse jogo de palavras com autores diferentes, sim, autores humanos, né? Épocas diferentes, mas como não dizer que não é Deus orquestrando a história das escrituras sendo composta aqui? Uhum. E talvez, a gente não sabe exatamente, né? Tem uma questão, a gente já falou sobre isso lá no prefácio, de datação sobre Joel, e talvez ou Isaías tem conhecimento da profecia de Joel, ou Joel tem conhecimento da profecia de Isaías, dependendo de quando for a data de cada um, e também tá, de alguma forma, fazendo um paralelo aqui, né? Sob a, evidentemente, inspiração do Espírito Santo, né? Sim, os dois eram eruditos o suficiente para ter acesso e conhecer o escrito de quem veio antes, né? Sim, sim. E teve uma bíblia de estudo aqui que eu gostei demais dessa frase. Porque no verso 16, deixa eu reler ele pra vocês aqui. A voz do Senhor rugirá desde Sião e trovejará desde Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será refúgio para o seu povo, uma fortaleza para o povo de Israel. E essa voz do Senhor rugirá é um rugido de leão, né? E aí o autor disse assim: como um leão feroz, Deus rugirá de Sião e conquistará o inimigo. E aí ele mata a pau falando: quando o cordeiro se tornar um leão, é melhor que as nações tremam. E em Apocalipse aparece essa referência de leão, né? Apocalipse 5:5. Então um dos 24 anciãos me disse: não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. É isso aí, eu acho demais, porque Jesus é muitas vezes colocado, né, como cordeiro, aquele que se sacrificou, mas vai chegar o dia da ira, da vingança, da justiça divina, e nesse dia ele não vai ser cordeiro não, ele vai ser um leão. E é interessante porque no finalzinho dessa sessão que a gente está lendo, novamente volta aquelas expressões que nós lemos no final do capítulo 2. Que a gente chama de sessões ali apocalípticas, né? Onde o sol escurece, a lua não clareia, onde fala sobre o dia do Senhor. Sim. Então, novamente, aquela mensagem que Joel está trazendo em todo o livro, aqui ela reverbera, ela volta para cá, falando sobre esse dia onde Deus vai julgar as nações. E, por outro lado, a gente já falou sobre o aspecto duplo do dia do Senhor. Por outro lado, o dia onde Deus também vai restaurar Israel, que é a parte finalzinha do livro que a gente vai ler daqui a pouquinho. Isso. Então tem aqueles dois aspectos, de julgamento para as nações, mas também de bênção sobre Israel. Eu queria só fazer uma observação aqui. Se você, querido ouvinte, está tão perdido quanto eu, não se preocupe, tá? É só depois você ouvir de novo. Porque, gente, quanto detalhe, né? É impressionante. Eu estudei, mas eu nem tô abrindo a boca, porque, francamente... Mas eu pessoalmente já estudei esse trecho aqui há algumas semanas, né? Por conta de gravações atrasadas, isso, aquilo. Então, isso me forçou a reestudar isso pelo menos 2 vezes. Ou seja, já passei 3 vezes pelo meu primeiro estudo inicial. E é muito interessante, porque, primeiro, como o Thiago falou lá no começo, né? É um livro que a gente não tá tão acostumado a abrir para estudar. E segundo, que como eu tenho já há muitos anos essa de ficar lendo a Bíblia... Antes eu li uma vez por ano, mas agora eu só chego no fim e começo. Então eu não tenho nem referência de tempo mais. Mas eu tô continuamente lendo, é isso que eu quero dizer com vocês. Esses termos, eles vão ganhando espaço na nossa mente. Muitas vezes a gente nem sabe direito em que livro que leu, mas as coisas vão se acumulando na nossa mente. O Espírito Santo vai trazendo isso à memória. E conforme eu fui lendo Joel 3... muita coisa veio vindo. Eu já vi isso aqui na Bíblia em algum lugar. Eu já vi isso aqui. E às vezes nem sei aonde, sabe? Mas eu sei que o panorama maior, assim, ele tá desenhado e
conforme fui estudando mais pontualmente, eu falo, olha isso daqui, olha aquele livro ali. E é isso que a Carol falou. O tempo de conhecimento bíblico e de aproximação com as escrituras, ele vai maturando a gente e deixando a gente cada vez mais empolgado com o texto, porque a gente vai fazendo uns links que numa primeira leitura de verdade não faz. E é normal. Uhum. Mas não desanimem, continuemos. Assim, sem contar que a gente tá fazendo um resumo já da coisa pra vocês, né? Sim. Então, assim, eu realmente espero que vocês tenham a paciência pra usar a palavra que se usa, né? Meditar nas escrituras, porque você vai pegando cada pontinha dessa aí, você fala, ai, que legal isso, sabe? Olha, puxa, que impressionante. E, enfim, só a continuidade da coisa, só o exercício diário aí de leitura e vão fazer com que essa musculatura espiritual aí de vocês, eu espero que vocês estejam mesmo desenvolvendo isso, faça com que a Bíblia ganhe esse colorido aí. E olha que eu sou daltônico, hein? Mas eu acho que é uma boa hora pra gente fazer a mudança aí da nação aos povos pras bênçãos pro povo de Deus. Podemos? Bora. Vamos lá. Então eu vou fazer a leitura aí do verso 17 até o 21 e encerrar aí a nossa experiência no livro de Joel. Então vocês saberão que eu, o Senhor, sou Deus. Habito em Sião, meu santo monte. Jerusalém será santa e exércitos estrangeiros não voltarão a conquistá-la. Naquele dia, vinho doce gotejará dos montes e leite fluirá das colinas. Água encherá o leito dos riachos de Judá. Uma fonte brotará do templo do Senhor e regará o vale das acácias. O Egito, porém, se transformará numa terra desolada, e Edom se tornará um deserto, pois atacaram o povo de Judá e mataram inocentes em sua terra. Judá, porém, ficará cheia de gente para sempre, e Jerusalém permanecerá por todas as gerações. Perdoarei os crimes de meu povo que ainda não perdoei, e eu, o Senhor, habitarei em Sião. Que é o que o Thiago falou no final, né? É uma mudança de chavinha, assim, que você saiu do meio da matança ali, da guerra, e olhou só pro povo que tá sendo abençoado. E que coisa, né? O Sião aí, como o monte do templo, né? Sendo o lugar santo, é um lugar onde Deus está presente. E isso vai aparecer em Ezequiel, por exemplo, a partir do capítulo 40, vai relatar bastante sobre isso também. Uhum. Esse tempo do milênio de governo de Jesus, trazendo segurança, trazendo paz, trazendo, assim, uma prosperidade nunca experimentada pelo povo de Israel e por todo o povo de Deus, né? Sim. Eu acho que o destaque inicial é muito interessante, né? No versículo 17, né? A questão da presença do Senhor, né? Vocês saberão que eu, o Senhor, habito em Sião, meu santo monte. É como se o Senhor estivesse falando o sucesso, a prosperidade, a segurança, a proteção da cidade dependem da minha presença. O que remete ao que a gente leu agora há pouco também lá em Crônicas, né? É Deus que dá a segurança. Não tem como dizer que não. Não, isso é verdade. O próprio povo de Edom, que já tinha sido mencionado lá, aparece aqui de novo como um deserto, né? O Egito, uma terra desolada. Olha, não é só que aqui vai prosperar, é que é só aqui que vai prosperar, sabe? Todo mundo vai olhar pra cá e falar, lá existe um Deus, né? E esse é o propósito, né? Porque o versículo 17 começa assim, e vocês saberão. Ou seja, é para que o povo de Israel e as nações olhem e vejam que o verdadeiro Deus de Israel está lá, está presente. Uhum. E aí todo o restante é consequência, né? Sim. Todo o restante é consequência. Por causa disso, as nações não vão mais conquistar a cidade. Por causa disso, vai ter alimento em abundância. Por causa disso, os inimigos vão ser frustrados em suas tentativas de conquistar Israel. Por causa disso, as nações vão se congregar. Muita gente vai se reunir em Israel. Ou seja, tudo que aparece depois é resultado da presença, da forte presença do Senhor no meio do seu povo em Jerusalém. Uhum.
É interessante tentar pegar os paralelos de textos que falam do fim dos tempos na Bíblia. Tem um monte, tá? Eu trouxe pelo menos 3 aqui, eu não vou ler eles pra vocês, mas eu quero deixar referência pra quem realmente se empolgou com isso e quiser dar uma olhada lá. A gente tem esse tempo de paz e prosperidade definitiva aí sendo experimentado depois que Cristo conquistar o mundo e estabeleceu o seu reino milenar na Terra. É a tese que a gente está defendendo aqui. Você vai ver a descrição desse cenário em Ezequiel 37, você vai ver em Mateus capítulos 24 e 25 e também em Apocalipse 19. Então, se você quiser olhar para esses 3 textos pensando no que a gente leu aqui, vai enriquecer ainda mais a situação para você, viu? E a presença de Deus tornando a terra segura, né? Que antes era tão profanada e vulnerável. Hoje, né? A gente for olhar para Israel, é tão perigoso ali. A gente olha, por exemplo, para Apocalipse 21, finalzinho da Bíblia, e vê uma segurança, uma paz, uma tranquilidade como, de fato, acho que nunca houve. Detalhe interessante que eu queria trazer também, que também é curiosidade geográfica, né? Ele fala lá do vinho doce gotejando dos montes e tal, aí isso no 18. A água encherá o leito dos rios de Judá, uma fonte brotará do templo do Senhor e regará o vale das acácias. O templo do Senhor, o templo de Jerusalém, ele fica no alto de um monte lá, tá? Não é tipo num vale onde normalmente vai ter um rio. Certo. E é interessante a gente perceber que, talvez não todas, mas grandes cidades assim da antiguidade, sei lá, Roma, Nínive, Babilônia, elas tinham rios poderosos, rios caudalosos aí como referência, até de segurança e prosperidade e tudo mais. Mas Jerusalém não foi edificada perto de um rio. Verdade. E agora a gente olha que tem uma fonte brotando do templo do Senhor, sabe? Então mais uma coisa assim que você fala... Cara, como isso, sabe? Mas, enfim, só uma curiosidade. É que é, de fato, um sinal de... Realmente um sinal de fartura, né? Por que Egito foi por muito tempo uma nação super poderosa? Por causa do Nilo. Por causa do Nilo. Sim, é. Numa cultura basicamente composta de plantação, né? De agricultura. A questão de ter um rio caudaloso, irrigação ali, isso ajuda muito na prosperidade da nação, né? Então, essa visão está por trás aqui da profecia também, sem dúvida, né? E esse rio, ele aparece também em Ezequiel 24 e em Zacarias 14, tá? Esse vale também chamado como o rio milenar vai correr e a gente vai achar essas referências por aí também. De novo, que eu falei agora há pouco, né? Essa questão da gente ficar passeando na Bíblia e vendo as coisas acontecerem várias e várias vezes e a gente combinando os textos para que eles conversem entre si e juntos eles forneçam pra gente um panorama maior do todo. E eu acho que é daí que sai muita divergência de doutrinas escatológicas, porque dificilmente você vai encontrar na Bíblia um único texto corrido falando assim como se fosse um livro de narração nos dias de hoje, assim, onde o mesmo autor pega e fala, ó, seguinte, vai ser assim, A Bíblia é um pouco diferente. A Bíblia, ela dá um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho acolá. E aí fica a nosso cargo ficar juntando as coisas e tentar entender como que essas peças do quebra-cabeça se encaixam. E aí, obviamente, surgem as vertentes teológicas que há um interpreta assim, outro interpreta assado. E acho que é natural, é talvez até saudável. Eu tenho certeza que quando eu chegar no céu eu vou descobrir que muitas das minhas premissas, aí, as minhas hipóteses não estavam exatamente certas. Acho que dificilmente vai ter alguém que vai acertar em tudo, viu? Como assim? Isso só prova a importância da gente fazer a leitura da Bíblia como um todo, né? Não só... Porque tem muita gente que nunca vai se interessar em ler Joel. Realmente é um livro, assim, que se você para pra pensar, não é narrativo como a história dos reis, por exemplo, as crônicas, mas é um livro tão importante quanto, né? Então eu acho que vale aí a gente frisar a importância de ler a Bíblia num todo, gente. É isso. Não dá pra se enganar ou tentar enganar aí. Eu vou passar só por cima, não vou estudar. Enfim. Depende da sua vontade de realmente entender o que tá ali também um pouco, né? Ah, tá. Mas se você realmente quer ter um crescimento espiritual, sim. quer ser um cristão maduro, né? Ah, sim. O que eu tô dizendo é, a Bíblia, ela te oferece essa oportunidade. A questão é se você vai agarrar essa oportunidade ou não. Eu tô falando você, não Carol, né? Você entendeu, né? Sim, você, sim. leitor da Bíblia em geral. E você, Carol, por que não, né?
Aí você que pegou pra você, cara. Né, mas é isso. Eu gostei muito também, o Wiersbe, ele falou sobre os últimos versos aqui, né? Vou reler. Judá, porém, ficará cheia de gente pra sempre. É legal ver esse pra sempre. Que Jerusalém permanecerá por todas as gerações, então mostrando aí, olha, é um negócio que vai durar eternamente, vai prosperar, não é um negócio que daqui a um tempo vai vir uma nação e vai destruir com tudo. Mas não era esse ponto que eu queria. E aí, no 21, perdoarei os crimes de meu povo que ainda não perdoei. Eu, Senhor, habitarei em Sião. E o Wiersbe diz o seguinte, olha que bonito. De que adiantaria uma terra ser restaurada se ela estivesse cheia de pecadores? Da mesma forma, o povo de Deus deve ser purificado para poder entrar no reino prometido. O Senhor prometeu purificar o seu povo dos pecados, perdoá-lo e restaurá-lo para si mesmo. Que bonito, né? A gente pensar que nós só teremos acesso ao reino dos céus porque a gente foi perdoado, sabe? Porque a gente foi purificado e a gente tem, a partir dessa purificação, condições de estar na presença de Deus. Porque senão, de fato, não ia adiantar nada toda essa restauração pra gente ir lá e estragar. A Carol falou outro dia, né? Se você um dia encontrar uma igreja perfeita, não vai pra lá que você vai estragar ela. Lembra, Carol? Sim, sim. Pois é. É meio que isso, sabe? A gente tem que estar preparado também para fazer parte desse momento histórico maravilhoso que ainda vai acontecer. E é uma bela conclusão do livro, né? Porque parece que é uma bela resolução da questão, né? Porque o livro começa com uma disciplina do Senhor sobre o povo, com um chamado... Tragédia dos gafanhotos lá. Isso, com essa disciplina de Deus sobre o povo e com um chamado ao arrependimento, né? Então, ou seja, o povo tá desconsiderando o Senhor, o povo precisa se arrepender, o povo tá nos seus pecados. E termina agora com a promessa de que o povo seria perdoado dos seus pecados e habitaria para sempre com o Senhor na sua terra. Então, é um livro que a gente olha para os profetas e muitas vezes tem mensagens duras mesmo e faz parte da profecia, mas ao mesmo tempo é um livro que termina com uma mensagem de esperança, né? É, poderia ser um último episódio do LBC, né? Como terminar melhor do que com Eu, Senhor, habitarei em Sião. E é assim que o Joel termina. Eu espero que eu vá para lá. Eu acho que é isso, Joel. Foi um livro muito provavelmente novo para a maioria dos ouvintes. E, no entanto, ele tá há muito tempo na Bíblia aí já, viu? Isso fica de incentivo para vocês que não prestam atenção a muitos livros da Bíblia, né? Os profetas menores aí talvez estejam entre os mais deixados de lado. Mas que joias que a gente encontra aí. 3 capítulos, né? A gente gastou aí 4 horas, né, contando o prefácio, praticamente, falando sobre isso. Mas quanto tempo você aí no seu dia a dia demora para pegar um livro bíblico de 3 capítulos e ler? Sabe, talvez 1, 2 dias. E olha quanta coisa maravilhosa a gente conseguiu pensar e meditar e se fortalecer com a palavra de Deus, com talvez um texto que você nunca leu. A gente fica naquela carne de vaca de sempre ficar lendo os mesmos textos, as mesmas cartas, o mesmo evangelho. Exato. Obviamente eu não estou depreciando nenhum texto desse, hein? Por favor. Mas é que a Bíblia tem tão mais para oferecer pra gente e a gente só não usa. Verdade. É isso. Podemos encerrar o episódio de hoje, não? Podemos encerrar o livro de Joel, né? Muito bem, então você já sabe que a gente vai ter 2 capítulos em Salmos, Salmos 16, Salmo 17, já temos negociado o passe aí de mais 2 convidados, vocês vão conhecer aí nas próximas semanas. Reforço mais uma vez, não teremos epílogo de Joel, porque Joel teve só 3 capítulos, então semana que vem Salmo 16, depois Salmo 17 e aí na semana seguinte a gente volta com o prefácio de 1 Coríntios. Se você quiser já ir lendo o livro, é um livro um pouquinho maior que 3 capítulos. São o quê? 16, Thiago? 16. Isso aí, então. Você tem 16 capítulos aí. Se você quiser já fazer a sua leitura correndo aí, dá. Não precisa nem ser correndo, né? Tem 3, 4 semanas aí pra gente entrar de verdade no livro. Dá pra você chegar junto com a gente, tendo lido a carta como um todo, e ver se a gente vai falar alguma bobagem quando a gente vai falar sobre o prefácio, né? Foi uma delícia terminar mais um livro, mais um check, Carol. Opa! Graças a Deus.
E a gente volta então semana que vem com mais um trechinho de Salmos. Muito obrigado, pessoal, que esteve aqui no Discord. Não se esqueçam de abençoar as nossas vidas. Nós precisamos do apoio de vocês para que esse programa continue existindo, que a gente tenha fôlego financeiro para continuar produzindo esse conteúdo, tá? Que dá bastante trabalho, não é só ligar a câmera e gravar não, tá? Tem muito trabalho por trás das cortinas aqui acontecendo. E eu quero aproveitar pessoalmente para agradecer todos os apoiadores que têm investido nesse projeto. E esse projeto, saibam, eu falo com recorrência para eles no nosso grupo aqui, né? Mas quero deixar publicamente aqui, eu sei que muitos não gostam de colocar o nome deles, por isso que a gente nunca trouxe aqui no programa, mas eu quero deixar publicamente aqui que, olha, nós só existimos aqui como LBC, esse projeto só existe por causa de vocês. Então, muito, muito obrigado, e eu realmente espero que Deus abençoe mais do que em dobro a vida de cada um de vocês que tem gastado tempo não só de ofertas financeiras, mas de oração. Não se esqueçam, a gente tem com vocês um combinado de semanalmente orar por nós. Não se esqueça de orar por nós, pelo menos uma vez por semana. Terminou o episódio, já faz uma oração curtinha que seja, pelo projeto e pela vida de nós três aqui, para que Deus continue nos dando saúde e totais condições para seguir nesse projeto, tá bom? Semana que vem a gente volta então. Obrigado, Carol, obrigado, Thiago, e até mais. Amém, eu faço as palavras do Tan as minhas, e ore por nós, ore por esse projeto. Graças a Deus, Deus tem sido bom, Ele sempre é, mas tem nos dado força, capacidade, pelo menos a gente acha que sim, para estar seguindo esse projeto. Muito obrigada a todos, é sempre um prazer. E aí, se você quiser acompanhar o triozinho, a gente volta em 1 Coríntios, mas prestigie os nossos convidados aí nos próximos episódios, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção pra você, como é pra nós. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais. Valeu, pessoal. Muito bom percorrer esse pequeno livro com vocês e continuem aí na audiência, ouvindo aí o livro de Salmos, certamente um livro muito gostoso para devoção pessoal, para aprender um pouco mais sobre o Senhor, sobre o louvor ao nome do Senhor também. E nós voltamos na primeira carta aos Coríntios logo mais. Um abraço a todos.